Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês quais são as hipóteses de tratamento. O que significa isso, hipótese de tratamento? Hoje em dia, a gente não pode simplesmente tomar uma decisão da nossa cabeça. Eu vou pegar os dados das pessoas sem motivo, sem razão, sem um porquê. Toda vez que uma empresa ou uma pessoa faz uma coleta de dados, essa coleta ela precisa estar embasada em uma justificativa. Cada uma dessas justificativas elas estão descritas no texto da lei e elas são chamadas pelo artigo legal de hipóteses legais. E hoje é o dia que nós vamos entender todas essas hipóteses, ou seja, só é possível tratar dados quando? Consentimento. O consentimento é uma dentre as diversas hipóteses de tratamento. Então, se você quiser tratar dado, você pode olhar para todas essas hipóteses legais e ver se aquela operação de tratamento se enquadra em uma delas. Obrigação legal ou regulatória. Essa daqui é quando uma lei ou um regulamento obriga uma pessoa ou empresa a realizar um determinado tratamento, um compartilhamento, uma situação relacionada com o dado. Então, por exemplo, certas operações bancárias precisam ser notificadas para a Receita Federal, ou seja, o banco manda informações a nosso respeito para a Receita Federal, não porque está na cabeça dele, mas porque ele tem que cumprir uma regulação. E quando isso acontece, independente de consentimento, de qualquer uma das outras hipóteses, o tratamento de dados pode acontecer baseado nessa hipótese legal. Administração pública, então, por exemplo, o compartilhamento de dados do hospital com o SUS. A questão do SUS receber as informações é uma situação de administração pública. Então, quando estiver lastreado nessas atividades que são de governo, estados e municípios, o tratamento de dados também pode ser realizado baseado nessa hipótese legal. Estudo por órgãos de pesquisa. Lembrando, que para esse enquadramento a empresa precisa realmente ser um órgão de estudo e pesquisa tal qual definido na lei, como por exemplo, ter isso descrito lá no seu objeto contratual, não ter fins lucrativos, servir realmente a um serviço público até, digamos, uma execução de contrato ou um procedimento preliminar. Eu gosto sempre de dar os exemplos, porque eu acho muito mais fácil de entender, Então imagina, por exemplo, que eu vou até uma concessionária de veículos no final de semana e me encanto lá com um carro que eu tô vendo lá no pátio exposto na loja. E aí eu pergunto para a pessoa da loja, olha, como que seriam as condições para eu ter o financiamento do carro? E a pessoa, você senta lá em frente a um atendente, a pessoa então coleta diversos dados seus. A autorização para a pessoa tratar o seu dado, ela está sendo dada por você ali no momento em que você está espontaneamente entregando os seus documentos, dando as suas informações, para que ela lance no sistema e avalie, por exemplo, a tua capacidade de crédito para você poder adquirir um bem. Aquilo ali é uma autorização que você está dando, É uma hipótese de tratamento, então, que se enquadra nos procedimentos preliminares de um contrato. Muito bem, o seu crédito foi aprovado, o pessoal chegou à conclusão de que você é um bom pagador, que você tem renda suficiente e você faz lá um contrato de financiamento para aquisição de um veículo. Virou execução de um contrato. Tudo que está relacionado, lastreado a isso, vai está enquadrado aqui em procedimentos preliminares e execução de contrato. E é também uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento dos dados. Proteção da vida e incolumidade. De novo, vou dar um exemplo. Imagina que você está ali na rua e você assiste um atropelamento, um acidente com pessoas feridas. E você coloca rapidamente essa pessoa dentro do seu carro e leva para prestar atendimento hospitalar. Em regra, na vida normal, você jamais poderia pegar a carteira dessa pessoa, ir lá e abrir o cadastro dela no hospital sem a autorização dela. No entanto, você está fazendo isso numa situação como essa, de proteção de vida e incolumidade física. Nessa hipótese, você pode sim pegar o dado sem autorização, sem consentimento, sem nada da pessoa, para atender uma situação de risco. Tutela da saúde. Nesse caso aqui são os hospitais, que às vezes precisam compartilhar dados com profissionais de saúde para poder dar o atendimento necessário para o tutelado. É um caso em que também se pode, às vezes, compartilhar o dado ou fazer um tratamento de dados sem ter essa necessidade de pedir um consentimento ou alegar o legítimo interesse. O interesse legítimo, ele não é assim um cheque em branco. Se você se colocar no lugar da empresa, a obtenção de lucro
pode ser considerado o interesse legítimo da empresa, não é verdade? No entanto, o lucro ele só pode ser perseguido, no caso aqui da hipótese de tratamento de dado pessoal, se todos as outras garantias ao titular de dados estiverem sendo observadas. A base da proteção ao crédito é muito comum, né? A gente hoje, todas as empresas, bancos, todo mundo consulta essas empresas que são os birôs de crédito, né? Dá exemplo aqui de Serasa, Boa Vista, essas empresas que fazem lá o score do nosso crédito para poder verificar se nós somos bons ou maus pagadores. Essas empresas com essa característica de análise de crédito, elas utilizam essa base legal aqui para poder fazer o tratamento do dado. Isso daqui visa o quê, né? A gente sempre tem aquela questão da correlação com todos os demais artigos de lei. Tem aquela questão da evolução econômica, né? De não atravancar o crescimento do mercado. E a proteção ao crédito é muito importante nesse sentido, porque, assim, bancos, empresas que concedem créditos e empréstimos, financiamentos, etc., eles precisam ter alguma base em quem confiar para poder ir lá buscar históricos para poder dar ou não, né, os créditos. Então, por isso que existe essa hipótese legal que ela é aplicável, por exemplo, a esses birôs aí.